Nós estamos aqui para gravar mais um episódio, estudando um artigo da Revista Espírita, dessa vez do ano de 1862. Nós escolhemos o capítulo Caridade para com os Criminosos e temos a oportunidade de convidar para nos ajudar hoje, estudando conosco, a nossa querida companheira, grande trabalhadora na Seara Espírita, Darcy Neves Moreira, que atualmente faz parte da equipe de comunicação social do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, né? E então nós vamos fazer esse estudo e trocando algumas ideias a respeito do tema. Quando eu li o artigo Caridade para com os Criminosos, eu li a pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? E ele disse: um homem está em perigo de morte. Para o salvar é preciso arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, devemos nos arriscar para salvá-lo? Então, para começar esse estudo, eu joguei essa pergunta nos meus amigos do Facebook e do WhatsApp e esperei que eles me respondessem, né? Dentro do planeta de provas e de expiações e da circunstância em que atualmente a gente ainda está, né, de imperfeição moral, a grande maioria já demonstrou, né, seguindo esse instinto natural de preservação, na tentativa de salvar de qualquer forma, sem levar o raciocínio para o instinto moral. Foi o instinto fisiológico, né? Para poder, e disseram, a maioria, que salvariam, né? Então, vamos ver então como é que o... Mas antes, deixa eu agradecer aqui, né? Obrigada, viu, Darcy, pela companhia, pela oportunidade de estarmos juntos fazendo esse trabalho, tá? Eu estou muito feliz de poder dar uma pequena contribuição nesse assunto, né? Tão importante, e também estar aqui ao seu lado, muito obrigada, nessa cidade acolhedora, e eu já estou agradecendo. Tá, muito obrigada também. Bom, na Revista Espírita, esse artigo, são dois espíritos que responderam, né? Um é a Elizabeth de France e o outro é Lamennais. Então eu vou fazer um comentário sobre a opinião de Lamennais, né? E depois ela vai entrar com a orientação da Elizabeth de France, né? Vamos ver então o que é que o nosso espírito Lamennais nos fala. Eu achei interessante porque ele chama a atenção que ele vai responder de acordo com o adiantamento moral dele, né? Foi interessante porque ele não se colocou na posição de sábio, né? Uma simplicidade, mas que a resposta foi assim de um alto nível, né? Espiritualmente falando, né? Então ele chama a atenção para nós, né? Que se a gente socorre um inimigo num instinto natural, com certeza a gente também deve salvar, socorrer um malfeitor que vai atrapalhar um inimigo da sociedade, um inimigo da sociedade, né? E ele chama atenção também para que a morte muitas vezes vai trazer para aquele uma responsabilidade muito grande, né? De numa nova encarnação já voltar com uma série de agravos e responsabilidades por tudo isso que ele fez. E que, diante dessa circunstância, naquele lampejo, no limiar entre a vida e a morte, ele pode ter um flash, né? Ele pode, assim como a gente sabe que tem muitos no estágio de experiência quase morte, né? Que vê a vida inteira perpassar em milésimos de segundos, isso pode dar a ele uma mudança de vida e corrigir a rota a partir daquele momento em que ele for salvo. Além da gratidão pela forma. Aí diz assim, mas se ele não fizer? Diz o Espírito também, se não fizer, não tem problema, nós fizemos a nossa parte, não é mesmo? E o que a Elizabeth de France falou?
A Elizabeth de França nos orienta, né, com relação à caridade. Então ela diz que a caridade, né, é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E com isso a gente deveria, né, usar assim toda a fraternidade. E ela fala em amar esses infelizes. Né? Isso. Então, quando ela fala em amar esses infelizes, ela vai pedindo para que a gente reflita que muitas das vezes aquilo que a gente acha um grande crime, não é? Ele ocorreu até por causa da condição espiritual daquele indivíduo. Naquele instante, né? Naquele instante, né? Porque nós vemos, né, que às vezes, não é, Fátima, os crimes, eles ocorrem porque a gente não teve condição de reprimir aquele instinto. Né? Então, existem espíritos que ainda estão num nível ainda muito baixo, né, espiritualmente, e eles assim reagem. Né? A Joana de Ângeles, inclusive numa mensagem, ela vem dizendo que a gente realmente esteja atento, porque esses indivíduos, nesse nível de consciência, eles são frios. Mas aqui, a Elizabeth vem dizendo para nós, né, que nós temos uma grande diferença. A gente já conhece a lei de Deus. Isso. E eles não conhecem. Né? Então, dessa forma... Então, o parâmetro, né, de avaliação é bem diferente, né? É bem diferente. E é por isso que ela diz, então nós devemos amar os infelizes. Eu achei linda essa passagem dela, né? E que ainda é difícil, né? Porque ela fala que se a gente ainda não pode, né, amar também, né, nesse nível, que é o esforço que a gente vai ter que fazer para isso, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que o quanto mais a gente pensar em níveis da psicosfera, né, para ajudar esses nossos companheiros de retaguarda, não é que a gente seja melhor do que eles, não, né? Quer dizer, a gente não é nem mais evoluído, nem melhor do que eles. Nós só temos um pouco mais de conhecimento e nos esforçamos para não cometer os mesmos deslizes, né? E aí, quando ela fala, né, nós conhecemos. Quer dizer, a proposta da doutrina espírita, nos falando a respeito da sobrevivência, que nós somos espíritos que temos uma caminhada, que a gente já caminhou um pouquinho, eles ainda não. Isso. Então, a gente deve olhar esses irmãos como realmente infelizes e que vão caminhar. Não é? Como filhos de Deus, eles vão realmente fazer toda uma jornada, não é? E ela fala que também, né, que a gente vai ter em breve, né, na medida que o homem vai se esclarecendo, né, ele também vai se aperfeiçoando. Ela diz também aqui uma coisa também interessante, né, que quando ela fala nessa questão da evolução, que nós então vamos ver, né, esses espíritos imperfeitos, que eles serão levados para outros mundos para fazerem a sua caminhada, o seu melhoramento e retornarão. Você vê, nessa época, né, os espíritos também já falavam da nova era para Kardec, estava na Gênesis também, tudo, e ela aqui também chama a atenção mais uma vez, né, mostrando que é um estágio de cada um e que a Terra vai se melhorar. Né? Nós estamos saindo desse estágio de planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Daí esse tumulto todo, né, essa mudança inteira que a gente está vendo, com uma aparência de piora, uma aparência de desespero até, né? Principalmente a gente que vive aqui no Brasil diante de tantas situações difíceis, né? Mas a doutrina vem nos consolar.